Oi, 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 gente! Vamos para o nosso primeiro vídeo de 2024. Quero começar esse vídeo desejando um feliz 2024 para vocês. Que seja um ano leve, que seja um ano de crescimento, que seja um ano de clareza, né? Quando a gente tá com as coisinhas claras, parece que a vida fica mais organizada e as coisas fluem. Quero agradecer o carinho de vocês, quero agradecer os novos inscritos que chegaram por aqui, né? Desde o último vídeo, acho que já foram quase 15 mil pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero começar o ano compartilhando com vocês a minha, mais uma das minhas experiências com os arquétipos, para vocês entenderem como que eu vivo os arquétipos do lado de cá. Quais são os meus objetivos quando eu trago os arquétipos, como que eu vejo os arquétipos, o que que muda, o que que começa a mudar, para que vocês entendam na prática o que esperar quando vocês ativam as energias dos arquétipos também, tá? E se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho com vocês a minha experiência com os arquétipos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Gente, eu peço desculpas para vocês pela iluminação. Eu queria gravar esse vídeo lá embaixo, só que tá ocupado lá a sala que eu gosto de fazer. E aí eu decidi gravar esse vídeo aqui na entrada aqui do meu apartamento mesmo. E aí tem essa luz, que é uma luz amarela, que é a luzinha mais aconchegante, e tá anoitecendo. Então, a iluminação não tá das melhores. E tem um ventilador aqui, porque na minha sala não tem ar-condicionado. Então, se tiver o barulho do ventilador, minha gente, me perdoem, porque tá muito quente, sensação térmica de quase 40 graus. Aí vocês focam na mensagem, combinado? E eu queria fazer esse vídeo hoje, porque a gente já tá quase no final do mês e eu não queria deixar para fevereiro. E aí a gente começa a fazer uma coisa, faz outra, e aí o vídeo acaba ficando, tá? Então hoje, meninas, eu vou compartilhar com vocês, e meninos, a minha experiência de Afrodite junto com o arquétipo da sereia. Eu tô 1 mês e meio, mais ou menos, com essa energia na minha vida, e algumas coisas já mudaram por aqui. Então vou compartilhar com vocês o que começou a mudar e como que funcionou, e também por que eu trouxe essas energias para cá. Quem faz parte do curso Planejamento da Sua Vida Rica já sabe por que eu escolhi cada energia, né? Já sabe os arquétipos aí que eu tô ativando. Daí, vocês quiserem, passo para frente, porque vocês já sabem esse conteúdo, né? Bom, vamos lá. Ano passado, eu contei pra vocês que eu me despedi do arquétipo do imperador, que eu usei anos o arquétipo do imperador para construir o império, para ganhar maturidade, para ser mais séria com o meu trabalho, levar meu trabalho na internet mais a sério e para realmente construir império e tudo mais. E eu não imaginei que eu fosse me despedir dessa energia, e eu tinha até medo do que seria de mim sem a energia do imperador, porque eu achava até que eu estava dependente mesmo desse arquétipo na minha vida, porque já foram aí mais de 4 anos vivendo o mesmo arquétipo. Outra coisa que eu já compartilhei com vocês aqui é que eu não uso os arquétipos de forma descartável. Eu sempre passo muito tempo com os mesmos arquétipos. Já tem vídeo aqui onde eu compartilho a minha experiência com outras experiências com o arquétipo de Afrodite e com o arquétipo da sereia. E quando eu ativei a Afrodite lá atrás, era porque eu era viciada em trabalho, eu sempre amei muito trabalhar, e eu já cheguei a virar a noite do sol nascer, anoitecer e clarear, e eu tá trabalhando de tanto que eu gostava de trabalhar. E chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu não sabia o que me deixava feliz e eu não tinha momento de prazer. Eu não lia um livro aleatório. Se eu assistisse um filme, era de autoconhecimento, era alguma coisa que eu fosse aprender. Então eu não assistia filme de comédia, eu não ia no cinema, eu não ia na praia, eu só trabalhava. E como a Afrodite tem essa energia de leveza, de prazer, essa coisa do autocuidado, do que é prazeroso, por ser a deusa, né, do amor, da beleza e tal, eu trouxe a Afrodite para trazer essa leveza para minha vida, para tornar a minha vida mais leve. Porém, todavia, entretanto, eu sempre estava como um arquétipo base, um dos meus arquétipos base era o imperador, que tem essa coisa mais rígida, disciplinada e tal. Só que agora eu não estou com o imperador, né? E aí eu percebi que eu já tinha experimentado leveza, a Afrodite me ajudou a encontrar o que era prazeroso pra mim, que até então eu ficava muito inquieta, eu não gostava, eu ficava mudando o canal no Netflix, porque eu ficava inquieta, assim, porque eu não sabia, nada era legal pra mim assistir. Eu não sabia realmente o que era legal, o que era prazeroso pra mim. Aí, a Afrodite me ajudou e me ensinou, porque eu vejo muito arquétipos como professores.
E como todo professor, ele vai ensinar uma lição até que você aprenda. E às vezes, gente, aprender uma lição não é uma coisa rápida, não é uma coisa que acontece da noite pro dia, precisa paciência. E quando a gente consegue aprender aquela lição, a gente entende aquilo que a gente precisa e a gente colhe os frutos de saber aquilo, né? De aprender aquilo. E aí, quando chegou esse ano de 2024, né? Um pouquinho antes, no caso, quando eu estava vendo os arquétipos para 2024, eu decidi que eu queria subir mais um degrau para trabalhar a minha energia feminina. Eu já contei pra vocês que eu tenho muita energia masculina, né? E que eu não tinha nada de vaidade, eu tinha dificuldade de passar creme no corpo. Eu não era uma mulher que fazia skincare de manhã, nem de noite. Eu não era uma mulher vaidosa, assim, de passar creme, de ter um monte de produto de beleza, de passar óleo. Eu só passava desodorante, minha gente, um perfuminho e olhe lá, né? Eu me lembro que eu ia pra casa de namorado, só botava uma calcinha na bolsa, um desodorante e pra mim era suficiente. Então eu queria começar a desenvolver essa coisa de cuidar de mim, sabe, essa coisa assim de tal. Então, ano passado eu já comecei esse processo e aí esse ano eu disse, Dani, eu quero mais. E 40 anos, eu acho que os 40 anos veio com uma coisa de eu quero me ver mais bonita, eu quero estar de bem comigo na frente do espelho. E aí eu trouxe Afrodite e trouxe Sereia para a minha vida, para trabalhar ainda mais, para subir mais um degrau com relação a essa questão do prazer e do feminino. Bom, de primeiro momento, a Afrodite trouxe isso muito forte para mim, a questão da futilidade. E isso se refletiu, né? E aí a gente tem que falar do lado bom e do lado ruim de trazer os arquétipos para nossa vida, lá no meu outro canal, onde eu falo da minha vida pessoal, onde eu compartilho as coisas que eu compro, o jeito que eu vivo. E eu comecei a receber um bombardeio de futilidade. Nossa, quanta futilidade, quanta futilidade, quanta futilidade. Junto com isso, várias críticas. E o ano passado, 2023, foi um ano que eu decidi sair do armário. Foi um ano que eu decidi me assumir blogueira, que eu decidi me assumir criadora de conteúdo, que eu decidi assumir que eu gosto de falar da minha vida, que essa sou eu. Eu decidi ir para a internet com a minha verdade, com o meu estilo de vida, com a minha forma de pensar. E quando a gente se assume, a gente tem que sustentar o que vem, porque quando a gente decide viver para não agradar os outros, mas de um jeito que seja confortável pra gente e que funciona pra gente, muita gente não vai entender, né? E aí é onde começam a surgir as críticas. E eu, que já tô 8 anos na internet, eu achei que eu lidava super bem com as críticas. Só que daí eu comecei a ficar muito mal. E aí eu cogitei sair de um canal que chegou a quase 50 mil pessoas em 3 meses. Aquele comentário de futilidade começou a me incomodar. E ali eu aproveitei isso tudo que estava acontecendo, sentindo os desconfortos de ser uma pessoa fútil, porque até então, quando eu era só workaholic, eu me orgulhava de ser essa pessoa que só trabalhava, que só lia livros assim de conhecimento, que só assistia vídeo, que ia me ensinar alguma coisa, que não tinha momentos de prazer, eu me achava maravilhosa. Só que agora quando eu comecei a produzir um conteúdo tipo de roupa, tipo conteúdos mais aleatórios e também profundos, eu comecei a ver que eu tinha medo de sair do armário justamente porque eu fazia um julgamento de mim, de que a mulher que se cuida, a mulher que pensa em roupa, que a mulher que faz um skincare, ela é só uma embalagem, ela é uma mulher fútil. Então, a gente valoriza muito o intelecto. Então, você não pode ser bonita, porque se você é bonita, logo você já é colocada numa caixa de que você é fútil, que você só pensa em beleza, que você é uma pessoa vazia e que você não tem nada de bom. E aí, eu comecei a olhar para aquilo e ali eu tinha uma escolha, né? Ou eu saía daquele canal e eu mergulhava de novo no meu universo de só falar de arquétipos e só estudar autoconhecimento e só me envolver em conhecimento. Ou eu olhava para aquilo ali e eu olhava e podia admitir que às vezes eu sou fútil. Que às vezes eu
gosto de usar o meu tempo com coisas que não são nada interessantes, como assistir Big Brother, por exemplo, que é uma coisa que eu tô assistindo que não é natural minha. E que isso não impede eu ser a pessoa que lê um livro e que investe na Bolsa de Valores, como eu invisto na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, que estuda investimento, que estuda finanças e que admitir essa futilidade que habita dentro de mim e essa crítica que eu tenho toda vez que eu desacelero, toda vez que eu penso em ler um conto, por exemplo, erótico, ou quando eu assumo esse feminino, essa vontade de me cuidar e que eu não fazia porque a minha própria cabeça, eu entendi que todas essas pessoas que me criticavam, elas só estavam refletindo aquilo que eu pensava de mim por me render talvez também a questão do corpo, mas o corpo é o nosso templo. Sem um corpo saudável não tem como o espírito ser livre. E aí eu precisei, com essa professora Afrodite, a deusa do amor, né, da beleza, da leveza, dos valores, daquilo que é importante pra gente, veio me ensinar que assim, garota, você é inteira. E que tá tudo bem ser vaidosa. E que tá tudo bem gostar de cuidar da pele. E que tá tudo bem gostar de comprar e poder comprar um tênis, uma blusa que você gosta. E que não é porque você compra uma blusa, ou você passa um creme no rosto, ou porque você escolhe o que vai comer, porque você vai para o Pilates, que você anula a parte de você que gosta de ler livros sobre mentalidade financeira, que gosta de assistir conteúdo para investir melhor na Bolsa de Valores, né? Que para ler história e para brincar com as filhas. E a Afrodite, ela veio me ajudar a fazer as pazes, e ainda estou num processo, talvez eu vá me emocionar, de fazer as pazes com essa parte que também está em mim e que gosta de coisas que não são tão profundas, tão intelectuais, tão incríveis, e que existe uma parte em mim que gosta, sim, daquilo que não é necessário, daquilo que é fútil. E foi muito bom poder admitir essa futilidade em mim, e foi muito bom ser livre, inclusive para ser fútil. Ser livre também para ser fútil. E quando eu pude aceitar isso, né, e sentir a liberdade, tá tudo bem. Tá tudo bem se render a isso. Eu comecei a ficar mais confortável ainda, e eu comecei a entender por que eu estava tanto tempo na internet, me debatendo como um siri na lata, tentando ser mentora, especialista, consultora disso, daquilo outro, e me render só a ser quem eu sou e admitir que eu também gosto dessa parte que não necessariamente é profunda e interessante, né? E aí, a partir desse desconforto, de muita crítica e de muitos dedos apontados para mim, a ideia de abrir mão, de falar da minha vida pessoal foi passando. Eu comecei a entender que para algumas pessoas o que eu faço é futilidade e tá tudo bem, é só o que elas pensam sobre isso. E ali eu comecei a me abrir para fazer coisas que por muito tempo eu tive dinheiro para fazer e eu não fiz. Por quê? Porque quando a gente não acredita, hoje eu fiz um vídeo para as meninas do Planejamento da Vida Rica e eu falei justamente sobre isso, né? Quando eu fiz um vídeo lá no meu outro canal falando sobre hábitos de prosperidade, eu fui criticada também porque me falaram que eu só tinha dinheiro porque eu tinha casado com um marido rico. Aí eu recebi esse comentário, né? Também casando com um marido rico é fácil ter dinheiro. E eu não casei, né? Eu já tava com dinheiro, já tinha dinheiro quando eu me casei. E depois eu fiz um vídeo falando sobre isso. Infelizmente, muitas mulheres, elas só acreditam que para elas ter dinheiro, só se elas casar com um homem rico, porque elas acreditam que dinheiro é coisa de homem. E por elas acreditar que dinheiro é coisa de homem, ao invés de elas perceberem um caminho para elas enriquecerem, elas só abrem o olho para enxergar um homem que tenha dinheiro para mudar a vida financeira delas. Então, o olho delas não percebe que existe uma possibilidade delas fazer dinheiro. E por isso tem muitas mulheres que dependem muito, né, dos homens e não têm essa liberdade de sair de um casamento quando querem, porque dependem financeiramente desse homem por acreditar que dinheiro é coisa de homem. O que isso tem a ver com esse conteúdo? Tem a ver que, por eu acreditar
que cuidar de mim era muita futilidade, era feio demais ser fútil, eu não fiz um monte de coisas que eu poderia ter feito, porque eu já tinha dinheiro para fazer e não fazia. Então, quando eu admiti isso dentro de mim, e por isso que eu digo assim, viver com os arquétipos pode ser uma experiência muito mais profunda do que a gente imagina. Eu sempre vivo experiências muito profundas. A Afrodite veio me ensinar, né, sobre isso, que estava tudo bem ser bonita e ser inteligente, porque a gente tem essa caixa que mulher é bonita, né, loira é burra e tal, isso é uma coisa social. E aí eu fui me abrindo para viver experiências que eu sempre ficava, que eu queria e que eu resistia. Então, nesse 1 mês e meio com a Afrodite, eu fui fazer limpeza de pele, que eu nunca tinha feito, nunca tinha me levado para fazer uma limpeza de pele no rosto, de ter aquele momento ali em silêncio, com alguém cuidando do meu rosto, e passando creme, e tirando os cravos, e cuidando de mim. Eu nunca tinha vivido essa experiência. E aí eu fui, marquei e fui. Nesse 1 mês e meio, eu também tirei 2 horas e meia para ir conhecer um spa, que é uma experiência que eu sempre queria viver, de conhecer um spa, de passar um momento no spa, numa banheira, de relaxar, né, de receber aquela comidinha toda preparada para mim. E aí eu me rendi, marquei e fui viver essa experiência no spa. Esse dia eu nem gravei, porque eu queria viver aquilo para mim, não para mostrar para alguém que eu estava vivendo aquilo, porque eu me sentia merecedora de viver aquilo. Outra coisa que há muito tempo eu queria fazer, mas eu também tinha medo de como seria, porque eu acho que eu já contei aqui nesse canal ou em algum momento que eu vivi um abuso na minha infância, quando eu tinha por volta dos meus 6, 7 anos, pelo pai de uma amiga minha, né, de infância, que eu entrei, fui chamar ela para brincar. O pai dela disse que eu podia entrar, que ela estava lá dentro, e eu sempre estava naquela casa, eu vivia naquela casa, eu comia naquela casa. Aquela casa era familiar para mim, e quando eu cheguei lá dentro da casa, não estava nem a mãe dela e nem ela em casa. E eu sempre tive vontade, né, depois de começar a desconstruir crenças com relação ao sexo, que sexo é coisa de homem, eu era a mulher que inventava dor de cabeça para não transar, eu achava que mulher não tinha libido mesmo, que só homem que gostava de sexo, enfim. Eu comecei a desconstruir essas crenças, mas eu tinha vontade de fazer uma sessão de massagem tântrica, né? De trazer para minha vida a terapia tântrica, mas eu morria de medo, porque eu achava que eu ia ter que voltar naquele abuso, que eu ia, sabe, que ia ser muito traumatizante para mim. Mas eu queria viver essa cura para libertar essa mulher que tem medo de chamar atenção, que tem um medo de despertar olhares, enfim. E aí eu marquei. Hoje, inclusive, eu fui fazer essa massagem tântrica e foi incrível. No começo, quando eu cheguei ali, eu comecei a observar o que a minha cabeça falava sobre essa questão do Tantra, e vinha muita culpa, e vinha muito essa questão do quanto a gente valoriza o sacrifício, quanto a gente condena o que é prazeroso. Então, a Afrodite vem falando de prazer, puro prazer, o que dá prazer, o que é prazer. Então eu sinto que nessa segunda experiência com a Afrodite, eu comecei a fazer as pazes com essa questão prazerosa do próprio corpo. E ali eu começava a ver a emoção da culpa aparecendo. E aí eu comecei a ver o julgamento que eu tinha com relação ao prazer e o quanto eu queria que o prazer parasse, né? Essa vontade, vamos parar, vamos acabar logo. Adorava um sexo rapidinho para terminar de uma vez e cumprir o papel, sem desfrutar daquele momento ali. Então, nessa experiência com a massagem tântrica, veio todas essas questões e tudo que eu vivi, que eu pensava com relação à questão prazerosa. Não veio nada de dor, de choro, que eu achei que pudesse vir nessa terapia. E é uma coisa que eu tô há 2, 3 anos pensando em marcar. Inclusive eu namorava uma clínica em Curitiba que faz essa questão da massagem tântrica, enfim. Isso antes de eu morar em São Paulo. Nossa, muito, muito tempo eu já pensava em fazer, mas eu não fazia. Em São Paulo também tem um lugar muito legal nesse sentido de cura mesmo da energia sexual. E eu morei lá, ia fazer, tinha dinheiro para fazer e não fazia. Então, nesse 1 mês e meio, gente, eu fiz muitas coisas. Comprei roupa de academia, comprei sabonete para fazer limpeza, passei protetor solar, joguei bastante jogo de tabuleiro com as crianças, com meu marido, com o filho dele, e a gente ficava 6 horas, às vezes, num dia jogando jogo de tabuleiro. Comprei uma bola de vôlei, joguei vôlei na praia com as crianças, fui bastante pra praia. Então, eu me conectei muito com a leveza, com o autocuidado,
com o amor próprio e fiz as pazes com essa guerra que eu tinha e com esse medo de parecer uma mulher fútil e de me sentir pequena e de me sentir menos do que a mulher que, sei lá, que só estuda, que era a mulher que eu fui no passado, que vira a noite trabalhando e que postava stories, olha ali, depois vamos dizer que foi sorte. Então hoje em dia, né, já tem anos na verdade que eu não uso despertador para acordar, e eu tenho valorizado e tenho trazido cada vez mais a leveza para a minha vida e eu sinto esse equilíbrio. Então eu trabalho, eu gravo meus vídeos, os meus projetos, os meus negócios continuam crescendo e eu entendi que eu posso crescer, eu posso prosperar e eu posso fazer isso com leveza, eu posso fazer isso cuidando de mim, eu posso fazer isso me exercitando. Voltei para o Pilates, então isso também foi uma coisa gostosa que aconteceu, me exercitar. Fiz drenagem linfática, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fui lá para uma sessão de drenagem linfática, fiz drenagem linfática, fiz botox, né, que eu tenho bastante expressão aqui na testa, não sei se vocês veem no vídeo, franzia bastante pela primeira vez e adorei a experiência. Então, assim, nesse último mês e meio, gente, ontem fui no ginecologista, já fiz o preventivo do ano, já fiz mamografia, aquele outro exame, ultrassom de mama, 40 anos, né, pra me cuidar, exame de sangue, uma bateria completa de exame de sangue pra ver colesterol, pra ver tudo. Coisas que antes eu não ia ter tempo para fazer. Por quê? Porque eu não priorizava o meu cuidado comigo, com o meu corpo. Eu não via esse caminho. Sabe a mulher que não vê o caminho para ela prosperar porque ela acredita que o caminho do dinheiro é só no masculino? Então, eu só trabalhava. Por quê? Porque eu tinha medo de ser fútil. Eu tinha medo de ser essa mulher que vai fazer drenagem, que vai no spa, que faz limpeza de pele, que vai pro Pilates. Eu tinha medo. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. E eu não percebi isso. Então a Afrodite me ajudou a perceber que eu podia ser essa mulher e também continuar sendo essa pessoa profunda, essa pessoa que percebe as coisas, que aprende com tudo e que estava tudo bem também ser fútil de vez em quando, que eu não precisava ser a fodona, inteligentona, intelectualzona e que eu podia me render a essa parte de cuidar de mim. A sereia... eu acredito que a sereia, ela trouxe a prática, né? O marcar a drenagem, o marcar o spa, o fazer o movimento. E a Afrodite trouxe a conexão com a sexualidade e com o prazer. Eu diria que essa questão do Tantra veio muito com essa energia de Afrodite, né? Então, assim, essas duas energias juntas, e vale lembrar que eu tô pautada também com o lobo, porque eu sou casada, e eu já contei pra vocês que a sereia, quando eu não uso o lobo junto, sempre cria-se um abismo entre eu e meu marido. E a Afrodite e sereia, em outras experiências, me trouxeram muito mais libido pro casal. E dessa vez, não. Eu sinto que eu tô vivendo uma experiência muito individual, de cura, com essa beleza, e com o intelecto e de integrar isso tudo que sou eu, né? Essa pessoa profunda e inteligente, mas também que gosta de ser vaidosa, mas que reprimiu essa vaidade, que reprimiu essa questão da sexualidade. Eu me lembro, um ano que eu tava mergulhada, eu quase virei um monge da montanha, tava muito profunda no autoconhecimento, e eu fiquei um ano sem vontade de sexo, sem transexo, mas sem vontade nenhuma, e nossa, eu me engrandecia com aquilo, eu dizia, olha, eu não sinto falta, achando que aquilo era bom, mas a energia sexual é uma energia muito poderosa, e quando ela tá reprimida, ela interfere na nossa criatividade, ela interfere na nossa vitalidade. Então eu achava que eu era uma pessoa melhor porque eu não sentia vontade de sexo, né, e tal. E aí foi um outro processo também que eu vivi de cura com relação a isso, né, de entender que eu via isso como pecado, como sujo, que eu achava que Deus não era a favor disso, até refletir, né, que, poxa, a única função do clitóris da mulher é proporcionar prazer. O clitóris não tem outra função no corpo da mulher. E porque cargas d'água, o criador de tudo que criaria um corpo com um órgão que a única função é proporcionar prazer se ele fosse contra o prazer.
Então, infelizmente, a gente vive uma cultura, né, de amar muito o sofrimento. É só ver os noticiários, sofrimento, notícia triste dá views, dá, né? As pessoas não gostam muito da felicidade, elas gostam. Onde tem um acidente, tem um bolinho de gente querendo saber o que aconteceu. Então, a Afrodite, ela tem me ajudado a fazer as pazes com essa questão do prazer, com essa questão sexual, que eu reprimi por muito tempo. Sereia tem me ajudado a cuidar de mim, a me aceitar essa vaidade e perceber como é bom a gente se priorizar, tomar um banho gostoso, passar um óleo no corpo, passar um produto que limpa o rosto, preparar um café tranquila, ir pro Pilates, voltar, né, e realmente viver esse autocuidado na prática. E eu vou ficar, minha gente, o resto do ano ainda com essas energias, e eu tenho certeza que essas duas professoras, essas especialistas em prazer, valores, autocuidado, vaidade, amor próprio, leveza, essas duas eu acho que elas têm muito para me ensinar. Eu venho de uma estrutura muito rígida. Esses dias uma cliente minha, uma mentorada minha falou: Dani, mas a gente precisou viver essa energia masculina, porque a gente não tinha quem fizesse por nós, a gente não nasceu em berço de ouro. Então a gente foi obrigada a ir com a força do nosso braço construir, conquistar a vida dos nossos sonhos. E para isso a gente precisou ser dura, ser forte. E é verdade, né? Então eu também sinto que agora, né, essa Dani, essa minha versão passada, que foi extremamente dura, e vamos melhorar, e vamos aprender, e vamos investir, ela trouxe o sustento que eu precisava para também estar vivendo isso que eu vivo hoje. Mas eu sinto que há muito tempo atrás eu já tinha condição financeira para fazer o que eu faço hoje, mas eu não me permitia porque eu tinha medo de ser julgada como uma mulher fútil, porque eu era uma mulher que cuidava da embalagem, porque eu era uma mulher que cuidava da casca. E hoje tá tudo bem. Hoje eu posso vir aqui nesse canal onde as pessoas não esperam que eu esteja falando sobre isso, falar sobre isso e sentir que tá tudo bem ser fútil, às vezes, e que eu não tenho mais nenhum problema com isso e ser vista desse lugar, né? Então, eu tô num momento de cura com o feminino, eu tô me abrindo para receber. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu tenho dificuldade com visita. Eu já fiz um vídeo o quanto eu tenho preguiça de receber visita. Inclusive, esse fim de ano que passou, eu organizei na minha casa um encontro com a família do meu marido, e as pessoas até acharam, né, no dia do encontro, eles falaram: nossa, quando eu ouvi o teu áudio falando pra gente se encontrar, pra você, a Dani deve estar com febre. Porque quem me conhece sabe a resistência que eu tenho, eu não gosto de juntamento. E eu abri para receber as pessoas na minha casa, e a gente recebeu as pessoas desde manhã até a noite. Depois eu recebi a madrinha da minha filha também, da Sophie. A gente fez um momento em família, passamos o domingo juntas. Então eu sinto também que eu tô mais aberta para receber, eu tô mais aberta para me relacionar, né, para trocar com as pessoas, e eu sinto que isso também vem dessa conexão com o feminino, que o lobo também tem muito forte essa coisa do feminino, da família, né? Então o lobo também tá junto, claro que eu tenho outros arquétipos junto, mas hoje em dia eu já consigo identificar o que vem de cada arquétipo, né? E é isso, gente. Essa está sendo a minha experiência com Afrodite e Sereia juntas. Estou vivendo, ou aliás, vivi em 1 mês e meio experiências no corpo que eu não tinha vivido durante anos da minha vida, que eu nunca vivi na minha vida, simplesmente por fazer as pazes com as questões do corpo, que são muito reprimidas, que são muito condenadas na sociedade, né? As coisas do espírito, elas são muito... Mas não tem como viver um espírito livre dentro de um corpo doente, dentro de um corpo limitado, dentro de um corpo, né, de repente em obesidade, ou com alguma doença, ou com anorexia, né, muito magro por uma pessoa que não come. Então, a saúde do corpo é tão importante, porque não existe separação, né? Um corpo saudável e um espírito saudável faz esse negócio funcionar melhor. Então talvez eu também só fui fazer isso agora porque eu passei muito tempo cuidando do lado de dentro, fazendo muita limpeza, muita terapia do lado de dentro, e agora chegou o momento de eu transbordar isso do lado de fora, e eu me sinto pronta também para cuidar desse lado de fora.
Bom, gente, essa foi uma experiência. Se fez sentido para vocês, clique em gostei. Se vocês gostam dessa partilha que eu faço aqui, né, de compartilhar as minhas experiências com vocês, deixa aqui nos comentários também. Se vocês têm experiências semelhantes com Afrodite e sereia juntas, conta aqui. Se tem uma experiência totalmente diferente, conta aqui também. Mas o fato é que trazer as minhas experiências aqui com os arquétipos é para mostrar para vocês como que eu vivo esses arquétipos e como que esses arquétipos impactam nos meus pensamentos e nos meus comportamentos. E que eu poderia vir, né, perceber essa futilidade e não fazer nada com isso. Eu poderia perceber que eu já tenho condição de fazer essas coisas e não fazer, como eu não fiz por muito tempo, e que os arquétipos não vão fazer a nossa parte, que a gente tem que se render a esses novos pensamentos que vêm, a essas curas que começam a ficar disponíveis pra gente e entrar em movimento de acordo com essas energias, certo? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Em breve teremos outros vídeos aqui no canal, então já se inscreve, clique em gostei, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa experiência e a gente se vê então nos próximos vídeos.